Fala galera do canal, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Diego e no vídeo de hoje nós vamos fazer uma análise aqui no motor submerso da Vambro, uma motobomba de poço artesiano aqui da marca Vambro. Então o cliente chegou aqui em nós após já ter substituído várias vezes esse equipamento, e então chegou até nós, daí nós instalamos outro equipamento novo lá para ele e ele solicitou para nós fazer uma análise, porque inclusive ele disse que agora esse motor aqui faria 3 meses que estava operando lá e teoricamente ele comprou por novo. Então eu só observei e falei para ele que tem indícios de que não é um motor novo ou um motor que tenha sido recuperado pelo próprio fabricante. Por quê? Você vai acompanhar agora nesse vídeo alguns detalhes que você precisa observar para tentar relatar para o teu cliente, ou se você é um consumidor, para você identificar por conta própria o que se trata de um motor recuperado pelo próprio fabricante, de um motor novo, ou um motor que foi recuperado por uma outra empresa, né, para você evitar levar algum tipo de calote ou ser enganado, né. Eu quero ressaltar que eu vou falar sobre os indícios que eu vou observar aqui, né, não estou acusando que não é um motor novo e também, né, para não expor muito aí a situação, mas você vai poder tirar a tua própria conclusão quando eu chegar no diagnóstico final, né. Então já vai ser, na verdade, uma afirmação que o motor não é novo, né? Mas você tem que ter total certeza antes de falar, se você vai falar para um cliente, né, porque o cliente vai com certeza querer questionar a empresa que instalou esse equipamento. Eu não sei como que foi a forma de negociação deles lá, né? Então talvez tenha sido houve algum mal entendido de alguma das partes. O cliente pode ter comprado esse equipamento como sendo um equipamento recuperado na base da troca e talvez não lembra, né? Então, mas o que a gente precisa fazer é um laudo descritivo explicando a situação do equipamento no momento que veio aqui para nossa empresa, porque se ele resolver questionar lá o pessoal que instalou, ele tem que levar esses argumentos e ele pode confrontar com as informações do fabricante. Ele também pode pedir algum laudo da fábrica, né? Claro que a fábrica vai pedir que o equipamento seja direcionado até eles, né? Enfim, eu vou mostrar aqui o que acontece aqui, o que foi os relatos do cliente. Vou erguer aqui o bombeador para mostrar aqui a identificação. Então olha aqui, ó, o equipamento é um VBOP 43. Podemos observar aqui na plaqueta que tem 23 estágios. É o equipamento que está operando no 440 volts, bifásico lá no cliente. 2,5 HP. Que já tem uma informação que o cliente nos passou. Esse equipamento está instalado em 128 metros, se eu não me engano. Esse equipamento aqui, ó, ele começa a curva de trabalho dele ali em 106 MCA e vai a 165. Então, a princípio não estaria tão fora, né, 106 MCA. Porém aqui, ó, ela bombeia 3.200 litros por hora em 106. O poço, se eu não me engano, dá 2.000 litros por hora. Então essa vazão de 2.000 litros por hora, ela pode estar para cima dos 106 metros, né, a entrada d'água, como pode estar lá embaixo. Mas mesmo se ela estiver lá embaixo, nos 120 metros, teoricamente, que ela está instalada, esse equipamento está com grande possibilidade de estar vencendo a vazão do poço. Então, o que eu estou concluindo aqui, que esse equipamento queimou o motor, tá? Já vou mostrar para vocês ali, por falta de refrigeração no motor, tá? Temos aqui alguns indícios que eu vou mostrar para você que o equipamento está trabalhando com baixo fluxo de água, ó. Esse aqui é um dispositivo que tem para expulsar areia aqui, né? Um protetor de areia para proteger aqui o retentor e o eixo do equipamento. Ele tá com marcas aqui, ó, de trabalho a seco, ó. Olha aqui, ó. Você pode observar que ele esfregou a seco.
Então, isso indica uma baixa lubrificação pela água aqui mesmo, né? E também possível areia que faz isso aqui, possivelmente areia. Tá? Então, primeiro indício. O segundo indício é que o cliente falou que o poço tem, se ele recorda bem, é 2.000 litros por hora de vazão. Ó, o equipamento aqueceu por completo o bobinado, como se tivesse tido uma sobrecarga. Porém, o bombeador não está travado, visualmente não apresenta problemas. Ele pode estar com alguma vedação ali comprometida, mas isso a gente pode fazer um teste de bancada que pode comprovar, mas eu acredito que não. Porque quando trabalha realmente totalmente a seco, ele apresenta umas outras características. Superaquecimento do motor. Baixa vazão do poço, geralmente é aconselhado colocar uma camisa indutora de fluxo. Eu acho que deve ter um vídeo no canal aí mostrando alguma camisa indutora. Mas o que é a camisa indutora? Eu vou mostrar aqui para você nesse outro bombeador que está montado. Ó, por exemplo, aqui nós temos essa motobomba. A camisa indutora é uma camisa, é tipo um tubo que vai revestir aqui, ó, a partir daqui. Não interessa, pega daqui ou desde cima, mas o que importa é que ela vai fechar aqui, ó, essa compartimento, e o tubo vai revestir todo o motor até embaixo para obrigar o fluxo da água a entrar por baixo do equipamento, refrigerar todo o motor, oferecer um fluxo ideal de refrigeração aqui da água, daí entrar no bombeador. O que acontece? Poço de baixa vazão, às vezes a entrada está para cima, a entrada da água está para cima da onde está a bomba, então a água vai caindo, né, o poço vai baixando, o nível dinâmico do poço, né, ele vai baixando lá, né, do poço. E então a tendência é cada vez chegar mais próximo ao motor, e ele vai cada vez diminuindo mais a vazão do equipamento, entendeu? Então você vai ter a água entrando vindo de cima e já entrando diretamente no bombeador, nesse sentido, ela vai fazer esse fluxo. E o motor para baixo só vai ficar com aquela pouca movimento de água renovada ali, ou seja, ele vai aquecendo mais do que é o esperado. Junto com isso, o equipamento também pode estar trabalhando um pouco fora da curva, o que sobrecarrega o motor, né? Um pouco fora da curva que eu digo é que o equipamento foi projetado para trabalhar numa coluna d'água superior ao que ela está conseguindo trabalhar, né? Então o motor, além de superaquecer, trabalha um pouquinho com sobrecarga. E essas duas situações contribuem para isso. Agora vamos observar as características do bobinado para nós podermos orientar o cliente se esse equipamento trata-se de um equipamento todo zero bala, se o equipamento foi recuperado, se foi recuperado pelo fabricante ou não. Tá, primeira coisa, quando vai para o fabricante, vem na plaqueta. Às vezes o pessoal da perfuração tira o equipamento e manda para a fábrica, né? Principalmente esses da Vambro, o pessoal tem costume às vezes de mandar para o fabricante, porque ele também tem uma oficina própria dentro da indústria para recuperar esses motores até o momento. Então o que acontece? Vai o conjunto bombeador e motor. Quando volta do fabricante, ele volta batido aqui em cima uma data, que foi a data do conserto, né? Então aqui nessa plaqueta não aparece nenhuma informação. Outra coisa, se mandarmos claro, se for uma assistência autorizada ou enfim um cliente que tenha contato com a fábrica diretamente, vai conseguir solicitar a história desse equipamento pelo número de série. Né? Ele tem aqui o número de série na plaqueta, porém o número de série não é batido no motor, e se fosse aqui o caso também nem iria aparecer, porque o equipamento está todo deteriorado aqui. Beleza, o número de série o fabricante vai identificar, ó, essa bomba foi fabricada em tal ano, foi vendida em tal dia, e você pode confrontar as informações lá, né, pela data. Se um equipamento foi recuperado, ele tem um DAT mais velho, tipo um período maior de tempo próximo a quando foi instalado. Beleza. Outra coisa, o cliente daí nos informou que deu 4 vezes problema nesse equipamento, o mesmo tipo de problema, e o pessoal foi persistindo e trocava só o motor. Ele falou que trocava o motor, mas por um motor novo, né? E então,
pelo código de série não vamos ter como tirar nenhuma informação referente a isso, porque o pessoal trocou só o motor e o bombeador foi o mesmo, desde esse tempo. Agora, uma coisa importante que nós estamos chegando na análise é que o cliente diz que esse motor ele teria comprado por novo e faz 3 meses até o momento que estava trabalhando. O motor operou 3 meses e queimou. Então, olha aqui o que nós podemos observar aqui em 3 meses. 3 meses de trabalho, esse motor não deveria estar tão corroído assim, tá? Ele corrói, porém não tanto. Ó, ele tem sinais de corrosão mais fundos aqui, ó. Olha ali, ó. Motor novo, ele vem lisinho, tá? Vem bem lisinho. Talvez se pega alguma marquinha ou outra, mas não marca de corrosão assim, ó. Olha aqui, ó, que está afundado. Então, são características de um motor que já trabalhou há mais do que 3 meses. Primeiro ponto que a gente consegue observar. Segundo ponto, a cor da tinta. O padrão dessa cor não representa estar no padrão original. Tá? O padrão original é um outro tom. Ó, o do bombeador aqui, ó. Ó, esse bombeador aqui é o original de quando ele instalou, ó. Esse tirante aqui, ó, é esse padrão de cor. Olha aqui para você ver que dá diferença no tom. Entendeu? Porque é um pouco difícil de reproduzir essa cor deles aqui, ó. É um epóxi especial e é um primer. Então muitas pessoas não conseguem reproduzir. O fabricante parou também de vender a tinta para nós mesmos, assistência técnica. Eles não estão mais vendendo a parte de tinta, né? Então, beleza. Cor não está no padrão. O casco do motor representa um desgaste prematuro comparado a 3 meses, né? Teria que ser uma água muito ácida para fazer isso aqui, muito corrosivo. E agora vamos partir para a análise do bobinado em si. Aqui outra coisa para nós olhar, ó, o estriado do eixo. Ele apresenta desgaste, ó. Se você for ver, ele tem um risquinho em cima, ó. Isso ali é um desgaste, ó. Ele desgastou a ponteira do eixo, que em 3 meses o equipamento trabalhando em condições ideais, ele dificilmente faria esse desgaste, ó, que é sinal da partida do motor. A partida do motor, juntamente com presença de areia, vai desgastando o estriado do eixo. Beleza, já observamos 3 pontos. O quarto ponto já é no bobinado. Nem no bobinado ainda aqui, ó. Cabo de saída, ó. Esse cabo de saída está diferente do que é o costume eu ver aqui quando eu pego o equipamento original. Tá? A Vambro, até então, até o momento, eu nunca peguei um fio de saída na cor branca para esse tipo de bobinado. Tá? Esse bobinado aqui ele é um motor com características do bobinado trifásico, porém é preparado para trabalhar no bifásico 440 volts. Né? Então ele tem um bobinado sendo trifásico, fechado em estrela, para trabalhar no 440, beleza? Outra característica que não é comum de ver quando vem original de fábrica é esse tipo de emenda aqui, ó, da estrela. Olha, o fabricante não faz esse tipo de emenda assim. É diferente. Ele faz uma para um lado, geralmente é como, se você for observar eu rebobinando um ali, é geralmente da forma com que eu faço a emenda. Então, ó, aqui já tem mais uma característica, ó, vai contando quantas observações nós já fizemos que não estão de acordo. Agora, uma que é determinante também para isso é essa aqui, ó. Ó, fita isolante no mancal aqui, ó, para tentar proteger um pouco mais aqui entre o metal com o bobinado, né? O fabricante não passa fita isolante aqui nessa peça, tá? Então, esse aqui é um dos pontos determinantes que eu consegui ter mais certeza ainda que esse equipamento não é novo, tá? O fabricante não coloca fita isolante ali, tá? Porque eu estava na dúvida até então, porque o bobinado em si parece ser um bobinado que veio da fábrica, tá? Parece, mas como você sabe, eu
particularmente eu compro o bobinado da fábrica, então outras pessoas também podem ter acesso a comprar bobinado original, né? Então ele está parecido com o original, porém não consegui concluir ainda que é original ou feito em outra oficina, porque muda um pouco o padrão, sabe, os tamanhos aqui. Agora eu vou abrir a parte inferior para nós ver como está ali. Talvez ali eu consiga ter mais alguma conclusão. Então são esses os padrões que eu observei. Eu vou abrir agora aqui, vou deixar você acompanhando para você ver que trata-se do mesmo motor. Então aqui, pessoal, outro fator determinante apareceu já aqui de cara. Ó, temos uma adaptação que foi feita aqui. Ó. Alguns modelos da Vanbro vêm, esse aqui já é do modelo mais antigo. Esse disco axial aqui, ó, ele vinha para uma chaveta só. E era uma chaveta que encaixava aqui, redondinha, como aqui, só que esse eixo aqui é para um outro disco axial que seria com duas chavetas, ó. Eu já vou mostrar para você a diferença, acho que eu tenho um aqui. Aqui, ó, chaveta quadrada, ó. E ele é uma chaveta passante, ele passa inteiro lá, ó. Esse aqui é um modelo um pouco mais novo, tá? E o que está aqui, ó, nesse motor, ele é um modelo antigo que ele não passa para o outro lado, ó, o canal da chaveta. Ó, ele é só aqui, entendeu? Seria para um pino só, um pininho aqui. E ó, já nem tá com um pino, tá faltando um, ó. O fabricante jamais iria mandar isso aqui assim, e com mais uma coisa aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma adaptação. Alguém fez esse encosto aqui. Porque o axial original desse aqui, ó, ele vai atravessar aqui, vai pegar os dois pinos, ó. E aqui agora o cara colocou um encosto ali, ó, para dar distância. Vou mostrar aqui para você ver. Olha aqui, ó. Tem um encosto ali, ó. Entendeu? Ó. Que teoricamente ele não deveria existir, ó. Isso aqui o fabricante não faz, ó. Ainda foi feito, ó. É meio caseirão, abatido aqui, ó. Tem até umas marcas aqui, ó. Não sei qual que é a história disso aqui. Então ele colocou esse calço para daí ele poder apoiar aqui, ó. Entende? E dar altura, algum ajuste que ele achou necessário fazer, tá? Então esse aqui isso aqui já comprova toda a teoria de que esse equipamento aqui foi recuperado por alguma empresa aí e não foi a fábrica, tá? Então isso aqui é uma coisa séria que nós estamos analisando, porque o cliente está se sentindo lesado. Então se realmente ele comprou um motor novo, eu sinto lhes dizer, mas esse motor aqui foi novo, mas não dessa vez, tá? Olha aqui, ó, a buchinha que saiu. Então isso aqui não é original. Vou abrir agora, continuar abrindo aqui.
Vamos ver se não vai aparecer alguma coisa diferente aqui, que por incrível que pareça, isso aqui não é a primeira vez que a gente passa por essa situação do cliente duvidando que o equipamento é novo, tá? Então, já teve caso de eu abrir aqui e o pessoal isolou com garrafa PET no meio do bobinado. Cortou uma garrafa PET e colocou aqui dentro. Tá, nada contra, pode consertar, né? Só que não, então, diga pro cliente que o equipamento foi consertado, foi recuperado, não é um equipamento novo, né? Então, até então aqui, ó, também dá para observar, o fabricante ele não manda muito grande esse papel aqui, ó, da ponta de dobrar, ó. Ele vem retinho. A forma de amarração tá parecida com a do fabricante, mas não é. O que pode acontecer aqui, ó? Pode ser que o bobinado, eu já peguei esse tipo de situação, pode ser que o bobinado fosse original, né? A parte das bobinas serem originais, porém esse motor às vezes estourou alguma emenda, precisou fazer algum reparinho, alguma coisa que o cara achou, porque às vezes acontece algum problema de dar uma descarga elétrica e romper um fiozinho aqui ou um fiozinho ali na ligação, o pessoal acaba indo lá e só emendando, não faz a devida análise da resistência elétrica, da resistência de isolação entre o bobinado e carcaça, né? Não utiliza o megômetro e acaba fazendo esse reparo e mandando para frente, né? Já aconteceu, aí ele só amarra, aí representa o bobinado mesmo sendo original, mas já passou por alguma intervenção, como é o caso desse motor, né? Então vamos analisar mais alguma coisa aqui, ó. Que nós podemos analisar é se o eixo já foi retificado. Existem medidas aqui também nesse eixo. Vamos estar olhando aqui que medida que é. Que medida que ele está. 29. A medida do eixo está 29. Se eu não me engano, 29 é a medida original. É 29 alguns quebradinhos, tá? Isso aí daí teria que ser com micrômetro para nós ver. Mas a princípio o eixo tá original, ainda não passou por retífica. Porque existe a possibilidade de você pegar buchas para retífica. Agora vamos olhar dentro do motor ali, como tá as características lá dentro. As características lá dentro também estão mostrando que provavelmente foi rebobinado mesmo esse motor por alguém. Que, ó, esses papel isolante aqui, ó, eles estão muito compridos para fora. Se observar lá a isolação de canal, ela tá saindo muito para fora. Dá a impressão que a pessoa reutilizou de algum outro motor, ó. Porque isso aqui às vezes tem alguma dificuldade de conseguir material. Antigamente, quando eu estava começando nessa área do submerso, era muito difícil, eu não tinha acesso ao fabricante, eu não conseguia comprar assim todas as peças. Então às vezes acontecia o que? De tirar a isolação do canal, ver todas elas que estavam boas e reutilizar em outros. Eu até tenho aqui guardado de um tempo atrás, ó, lá naquela caixa lá em cima. Ó, aquilo lá faz, sei lá quanto tempo que eu não mexo. Se for olhar ali, tem uma isolação de canal, ó, tem as tampinhas de canal. Principalmente as marcas, que às vezes você guarda, precisa só para fazer um reparo, entendeu? Então você acaba guardando, e é o que dá a impressão de ter acontecido aqui, ó, de que foi reutilizado, né? Então coisa que também, lembrando que aqui eu não estou questionando o conserto que foi feito, tá? Eu, de hipótese alguma, de forma alguma, eu estou questionando o conserto que foi feito. O que eu estou aqui analisando, quero deixar bem claro, é se o motor é novo, original ou não, né? Coisa que já deu para ver que não é novo, tá? Então, infelizmente, se foi isso que o cliente falou que ele comprou por novo, vai ter que ver se tem nota fiscal, todas essas coisas aí daí, né? Mas
Agora também, né, não tenho muita coisa. Talvez a empresa que ele for lá reclamar vai dizer, não, mas por que não mandou para nós, né? Foi mandar para outro. Então vai ter tudo isso. Queria garantia, mas só que foi mexido por pessoal não autorizado. Então tem todos os dois lados. Tem o lado do cliente e o lado da empresa que vendeu. Mas o motor vai estar aqui, eu não vou fazer mais nada, não vou fazer mais nenhuma intervenção. Agora eu vou fechar, né, novamente e encaminhar para o cliente, porque para mim esse motor aqui eu não tenho utilidade, né? Ele até queria me vender, mas para descontar no outro, mas como eu expliquei para ele, eu já tenho muito equipamento aqui recuperado e para recuperar também. Então acaba que chega um ponto que você tem muito e não consegue passar para outros clientes, que você tem que ter e ser claro para o teu cliente. Ó, eu tenho equipamento recondicionado, eu tenho equipamento novo, eu faço na base de troca, né? Por exemplo, eu instalo um equipamento igual ao teu e pego o teu na base da troca, que daí aí eu recupero e reponho o meu estoque de recuperadas ali, né? Quer ver? Eu vou mostrar ali para vocês como tem bastante, ó. Ó, aqui tem várias que estão aqui, que as que às vezes mais saem eu deixo aqui para ir fazendo. Ali tem mais uma porção aqui que estão todas estragadas. Alguma outra aqui ainda funciona, essa aqui funciona, só que é um modelo que não existe mais peça. Então eu fiz o teste de megômetro, ainda está bom. Então está aqui para quebrar um galho de algum cliente, né? Mas ele não é um motor que digamos assim, dê para vender ele, a não ser que eu fale para o cliente, eu vendo, mas a hora que estragar não existe mais peça, entendeu? É um equipamento bom, ótimo, está funcionando, mas ele é antigo. Então tem essas. E aqui, ó, aqui é todos os equipamentos que funcionam, ó, todos que foram recuperados e estão funcionando. Alguns foram recuperados e não foram usados ainda, outros foram recuperados como esse aqui, ó, mas já foi instalado para atender algum cliente em condição de empréstimo, que a gente faz, né? Retira o equipamento do cliente, e dá a opção para ele, quer ficar com esse na base da troca, damos garantia e tudo, ou você vai ter que pagar, infelizmente, 2 serviços, né, porque nós vamos colocar a nossa, trazer a tua para conserto e depois repor a tua de novo e tirar a nossa. Não cobramos o uso, né, a não ser que em alguns casos específicos a gente costuma cobrar o uso. Mas é basicamente isso, né. Então, ou algum cliente que utiliza uma bomba maior e a gente não tem disponível uma tão grande, né? Então coloca também para quebrar um galho, digamos assim, o pessoal não ficar sem, até consertar o dele, e depois a gente dá uma diferença no serviço, né? No valor do serviço, como é um equipamento menor, mas atendeu o cliente, né? Tranquilo. Então tem todas essas aqui, ó, à disposição, tanto para venda, quanto para locação, quanto para empréstimo para os clientes, né? Então por isso que eu digo, se você quer colocar equipamento recondicionado no teu cliente, não tem problema nenhum. O problema é que você tem que deixar claro, né, para o cliente, ó, vou estar colocando esse equipamento aqui, ó, ele é recondicionado, ou foi para a fábrica, foi recuperado, né, então, enfim. Mas agora vender realmente por novo, né, deixar ele, porque às vezes tem alguns equipamentos que dependem da condição do poço, muito boa água, ele sai em condição de novo. Se você restaurar bem certinho, bem bonitinho e pintar, ele vai ficar exatamente com as características do motor novo. Inclusive funcionamento, tudo, né? Ele pode ser considerado como sendo um motor novo, mas você não pode vender como um motor novo e falar para o teu cliente, ó, isso aqui é um motor novo, bomba nova, tá até na caixa, né? E infelizmente isso acontece, não é a primeira passagem nossa aqui. Então, fica aí a dica. Espero que você tenha acompanhado esse vídeo, que agora, se você tiver dúvida, esse é um dos equipamentos que eu estou analisando. Eu vou fazer análise de outros mais para frente, se for o caso, né? Se eu ver que o pessoal gosta desse tipo de conteúdo. Vamos ver aqui desse lado aqui, que eu não tinha visto lá dentro. É a mesma situação. O que acontece? Aquela tampa de canal ali não dá para se basear, tá? Aquela parte de plástico lá, que entrou para dentro lá. Porque aquela lá, às vezes, com aquecimento, ela costuma deslocar. Até em motor novo, às vezes, ele solta e vai para dentro, né? Então, essa não dá para nós ter muita base. O que mais me chamou a atenção aqui de dentro seria mesmo a isolação do canal, que
ela tá, até se tirar ali dá para ver se ela é do mesmo material ou não do que vem, mas parece que é. Então é isso aí, pessoal. Não seja mais trollado. Se você tem dúvida e não tem outro técnico que fazer uma análise para você, veja como que abre e dê umas analisadas, porque esse aqui, dessa marca desse equipamento, os padrões são todos iguais, tá? Então dá para você ter uma conclusão. E também para você já ficar alerta com a empresa que está prestando o serviço. Às vezes você tem muita diferença de preço de um para o outro, também desconfie, tá? Porque pode ser que tenha alguma surpresa. Aqui agora o que eu vou fazer? Ó, isso aqui é excesso de cola, ó. Excesso de cola, isso aqui também não vem, ó. E é uma cola diferente desse. Ó, tipo um negócio estranho. Às vezes é comum vir uma colinha branca aqui, mas nada de exagero. Então aqui já dá para nós tirar uma dúvida. Agora, se ele solicitar, eu vou fazer o que? Eu vou fazer um laudo por escrito, anexar fotos e colocar as observações feitas, né? Então, a gente não vai insinuar nada, dizer, ó, te venderam um equipamento velho, te enganaram. É os fatos, né? A gente vai expor lá no relatório, no laudo lá, isso assado, ó, o equipamento não condiz, o equipamento que foi aberto não condiz com o equipamento novo, original de fábrica, devido a tais características não condizerem com as características de um motor novo. Então é só isso que a gente precisa fazer, né? Talvez ele vai ter um problema agora lá com o cara que vendeu para ele, o cara que vendeu para ele talvez não vai gostar muito do que nós falamos aqui, mas a gente só está expondo o que está aqui, ó, né? Tá falando que ele enganou porque quis, quem sabe até não, isso aí não tem, quem sabe. Se o cara colocou esse motor lá no posto, ele sabe o que ele está colocando. Se ele não é um motor novo, ele sabe o que ele está colocando. Por isso que eu digo, seja honesto, ó, se eu falar lá pro cliente, vamos colocar esse motor aqui, ó, não tem problema, você fala, é um recondicionado, daí o cara vai ficar tranquilo, que a hora que ele tirar, deu problema há 3 meses, beleza, vamos ver o que deu. O que deu? Trabalhou com pouca água, vamos ter que resolver esse problema. Pouca água, isso aí não é coisa de garantia, né? Mas às vezes os caras não conseguem resolver o problema do cliente, ele acaba dando garantia, pagando, e o problema vai persistindo, e alguém sempre vai sair lesado ou enganado, né? Então agora nós colocamos o equipamento dimensionado com a curva próxima ao que o cliente relatou de vazão e orientamos ele a fazer algumas modificações no tempo de trabalho lá do equipamento, né? Que ele tem um temporizador eletrônico, então foi orientado ele a fazer algumas mudanças nos tempos de operação para evitar esse tipo de superaquecimento. Então foi feito todas essas orientações para ele, né? Porque daí, dado um ano de garantia, que é o que o certificado de fábrica vem, né? Porém, a gente tem que também esclarecer isso para o cliente, né? O certificado de garantia está dizendo lá, ó, 1 ano de garantia, 2 meses de garantia, mas a garantia não cobre trabalho a seco, descarga elétrica, excesso de areia, né? Isso aí não se enquadra em garantia. Mas aí, o que acontece? Se a gente sabe que o poço produz pouco, sabe que o poço tem areia, sabe que oscila demais a energia, a gente não pode ficar na certeza de que se der problema, o teu cliente não vai reclamar com você. Ele vai reclamar porque você sabia, né, que o poço era daquele jeito. Então você tem que deixar bem claro com o teu cliente. Porque não costuma esse tipo de coisa, muita areia, a não ser que seja excesso de areia demais, né? Mas uma areinha ou outra não costuma dar problema no período de garantia em 1 ano. Não, é difícil dar uma descarga elétrica. A descarga elétrica é um pouco mais fácil de acontecer, né? Mas não é tão fácil queimar um equipamento num período de 1 ano. Uma bomba bem instaladinha, de acordo. Não é fácil, né? Então, você orientando o cliente, ó,
garantia não cobre trabalho a seco, então nós vamos ter que dar um jeito de evitar isso aí. Colocar um temporizador, colocar um controle de nível lá dentro do poço, colocar a camisa indutora para circular melhor o fluxo de água no motor, enfim, tudo isso aí, né? Você vai colocando essas possibilidades para o teu cliente e você também vai aprendendo com isso, né? Porque para nós chegar num ponto de conseguir identificar esses problemas assim, não é tão fácil, né? Você vê essa empresa aqui, eu não sei nem quem que é, ele não me falou, não fiz nem questão de saber quem que é o pessoal que instalou lá para ele. Mas ele tá tendo muito prejuízo, né? Aí a pessoa muitas vezes a pessoa opta a ir por esse lado, já que vamos cobrir garantia, vamos tirar o motor lá e colocar um outro recuperado e fica por essa, né? Fica por isso. Mas ele fez uma vez, fez outra, né? Então ele está tendo mais prejuízo ainda também, dando transtorno para o cliente, ficando mal falado, porque daí o cliente ele vai falar para o outro vizinho que quer furar um poço, vai falar para o outro que precisa de uma manutenção, e isso vai passando de um para outro, né? A imagem vai ficando ruim. Só que às vezes a empresa é tão grande que um ou outro falando ruim demora para cair a ficha, né? Demora para cair, mas vai caindo, né? Então é isso aí que acontece. O negócio é bem complicado. Eu só espero que sirva aí para muita pessoa. Se você já passou por uma situação parecida com essa, não precisa ser de bomba, pode ser de motor, pode ser de carro, porque isso aqui tem tudo, em todo o ramo tem, né? Infelizmente, alguma enganação ou outra, né? Isso é meio chato de falar, mas, né? Então que sirva de lição também se você está indo para esse caminho, não vá. Se você já fez, deixe de fazer, né? Tente encontrar a solução, buscar informações e ser o mais verdadeiro possível para o teu cliente, né? Às vezes você tem que arcar com prejuízos aí para manter o teu nome, né? E que você tenha certeza que se você for lembrado por ser aquela pessoa que fez cagada, mas foi lá e assumiu e pagou e resolveu o problema, é muito melhor do que ser lembrado por aquela pessoa. Não, o cara foi lá, não me resolveu o problema, ficou me enrolando, trocou um monte de coisa e não funcionou, e meu Deus do céu, é complicado, porque nós já passamos por situações que a gente demora para encontrar o problema, e isso acaba deixando o teu cliente um pouco inseguro, porque você começa a não conseguir identificar o problema, mas se você desistir é pior. Se você simplesmente largar para outra pessoa resolver, vai ser pior. Então, por mais que você tenha que pagar, que custe caro um pouco para você, mas resolva. Se você começou o serviço, tente resolver da melhor forma possível. Aí sim, se você chegar num ponto e não conseguir resolver, daí seja honesto com o teu cliente, ó. Chegou nesse ponto que está fora do meu conhecimento ou não tenho as ferramentas necessárias para fazer, e que eu te garanto que você vai ter um retorno melhor. Beleza, pessoal? Espero que esse vídeo tenha sido de pelo menos um pouco útil para alguma pessoa aí, e continue assistindo os nossos vídeos aí no canal. Forte abraço e até logo. Galera, mais um detalhe aqui que eu queria comentar, então eu vou colocar esse cortezinho em algum momento do vídeo aí onde eu achar que encaixa melhor. Só que eu acabei esquecendo de falar, né? Que o equipamento então não deu problema devido ao fato dele ser recuperado, tá? Então eu não questiono nada sobre recuperar, sobre consertar, tanto que é o nosso ganha-pão também, é recuperar equipamentos, né? Então eu defendo sim recuperar, porque um equipamento desse recuperado de forma correta, ele vai trabalhar como se fosse um equipamento novo, praticamente. Desde que você siga os padrões, não tem, né? É claro que ele vai chegar em algum momento que ele vai deteriorar tanto lá dentro que já não vai ter eficiência. Então daí ele tem um limite, né? Então, mas o problema não foi nada relacionado ao conserto, tá? Então foi relacionado ao problema construtivo lá do poço, né? E dimensionamento do equipamento, beleza? Então o cliente daí chegou em nós porque o cliente já não aguentava, dizer ele, 4 motores e o pessoal não resolvia, era muito seguido, e ele perdeu a confiança na empresa, né? Então foi isso que aconteceu, porque se a empresa
tivesse talvez, não sei como que foi as conversas, fosse lá e tirasse, também o cliente não ia nem saber, né, disso aqui. O que aconteceu? Ele ia lá e ia resolver o problema. Se conseguisse ter resolvido, não ia ter passado por isso lá com o cliente, né? Poderia ter colocado um outro motor recuperado, né? Porque quando você cobra uma garantia, lá no período, no certificado de garantia vem descrito que o equipamento pode ser substituído por um novo ou consertado as peças defeituosas, né? Então ele poderia, no período de garantia, se ele fosse cobrir uma garantia eventualmente, consertar, não teria problema nenhum, né? Consertar o equipamento e repor lá no período de garantia. Então, só para deixar mais reforçado que não estou questionando nada a ver sobre essas coisas de consertar, não consertar, o equipamento usado, não quero, negativo. Eu recomendo consertar, recomendo recuperar, né? Assim como eu recomendo equipamentos novos, mesma coisa. Beleza? Então é isso aí. Valeu.